Num desses dias eu estava ouvindo umas músicas evangélicas e eu comecei a ver como é cantado em várias músicas sobre estar com Jesus, sobre viver com Jesus. Lembrei até de uma música que nós cantávamos aí quando era criança na igreja, com os meus amigos, os adolescentes. Cantava uma música sobre a mansão dourada, onde eu vou morar e tal. E comecei a pensar como tem músicas que falam sobre isso. Diante disso, então, eu fiquei provocado a pensar um pouco sobre viver com Cristo. E aí surgiu uma pergunta que eu quero compartilhar com você aqui para a gente poder pensar. Será que as pessoas realmente querem morar com Jesus? Será que o pessoal sabe o que está cantando? Na prática a gente canta, eu quero morar com Jesus, quero estar com Cristo. Mas será que realmente sabem o que estão cantando? Será que realmente querem viver com Jesus? Aqui é o professor Eduardo, nós estamos no Papo de Teologia e vamos tentar aprofundar um pouco nesse assunto. Quem era Jesus? Eu acho que tudo tem que começar daí. O que acontece é que hoje, quando a gente ouve essas músicas, a gente percebe que existe todo um imaginário pregando um ideal, um céu, um local com Cristo. Mas quando eu começo a prestar atenção nesse local, alguma coisa soa estranho no meu ouvido. Porque nessas músicas é cantado que vai ser uma mansão dourada, os anjos vão estar lá, e nós vamos estar louvando a Deus todo dia. Mas todo o contexto, a adoração parece que não está voltada para Deus, mas parece estar voltada para o eu, para a minha realização. Que o grande máximo do dia final com Cristo vai ser a minha realização, num grande banquete para mim, numa rua de ouro para mim, onde todos vão estar a me servir. E isso dói no meu ouvido quando eu ouço esse tipo de coisa. Quando a gente olha e começa a entender quem era Jesus, isso conflita. Porque para pensar, ó, vamos ver. Jesus era uma pessoa que quando esteve aqui conosco, o que ele enfatizou? Ele enfatizou ter uma mansão dourada? Ele enfatizou em algum momento que ele ia dar tudo que a gente pedisse? Riquezas, valores, grandezas, alguma coisa assim dentro das dádivas? Será que a gente consegue perceber isso aí dentro do Evangelho? Veja só, quando a gente olha para Jesus e percebe com cuidado, a gente vê que ele traz uma noção de partilha, de amor ao próximo, de cuidado, que desconecta dessa visão. Eu até pergunto, por que será que cantam isso? Será que não... Da onde veio esse imaginário construído sobre esse Jesus que realiza os desejos? Né? Onde Jesus vira quase um Papai Noel, um poço dos desejos, que está aí para atender todos os nossos anseios e necessidades. Fala, professor, mas aí tá muito chato isso aí. Eu queria chegar lá no céu lá e queria ter a mansão dourada para mim. Eu queria chegar no céu e que os anjos todos me servissem. Poxa vida, então o senhor tá me dizendo que eu vou chegar no céu e eu não vou ter lá uma casa só para mim, onde os anjos vão colocar uvinha na minha boca e nada disso? Isso aí então não vai existir? Para que eu vou querer ir para esse céu então se não vai ter nada de bom lá? Eu até brinco assim, né? Assim, imagina que o céu, então, é uma cidadezinha do interior, da roça, não tem nem asfalto ainda. Aí tem lá um casebre lá no fundo, um banheiro do lado de fora, e que você vai ter que morar ali naquela fazendinha, ali naquele sítio, com mais 50 pessoas lá. E vai ter que dividir tudo com todo mundo. Aí fala assim, ah não, professor, aí não é o céu não, isso é o inferno. Já pensou ter que dividir tudo com todo mundo, professor? Isso está errado. Então, é justamente isso que me provoca a pensar. Veja só, o que Jesus ensina tem muito mais a ver com divisão, cuidado, entrega, partilha, do que com ter tudo para mim. Só que toda essa leitura que nós temos de um céu idealizado para o eu, isso foge ao aspecto da fé cristã. A fé cristã sempre coloca no centro do céu Jesus e não o eu. Então, a questão grande é a seguinte, é que independe de onde que é o céu. Se está com Jesus é o céu, mas se o céu, então, depende da estrutura do céu e não de Jesus, então será que as pessoas realmente querem estar com ele? Eu quero estar com Jesus desde que eu tenha uma mansão só para mim. Eu quero estar com Jesus desde que minhas ruas sejam de ouro. Eu quero estar com Jesus desde que os anjos me sirvam. Então, pera lá, você não quer bem estar com Jesus. Se você souber que estar com Jesus envolve você ter que amar o próximo, cuidar do outro e partilhar e viver com aquelas pessoas que necessitam e se importar com elas, se você não quer isso, então você não deve estar querendo estar com Jesus. Para pensar. Então, quando eu olho hoje a igreja, eu vejo que essas músicas, essa ideologia pintada de um céu inventado para atender as minhas necessidades e os meus interesses, não tem nada a ver nem com a tradição bíblica e nem com a tradição de Jesus. A tradição de Jesus, ela nos convoca a uma outra leitura. Por isso eu falo assim, ó, veja só, e isso é importante. Se a gente não aprender a viver
com Jesus aqui, a partilha aqui, ao cuidado pelo outro aqui, a entrega e a renúncia aqui, como é que vai viver com Jesus no céu? Se aqui a gente já não suporta o outro, se aqui nós já não queremos dividir aquilo que Deus nos deu, se aqui nós não temos tempo para atender a pessoa necessitada, se aqui a gente só pensa em nós mesmos, eu vou te dizer que tem muita gente querendo, na verdade, ir para o inferno. Elas querem ir para o inferno, porque é o inferno que é a ênfase do Satanás. Qual que é a mensagem do Satanás para Jesus? Se prostrado me adorardes, eu te darei todos os reinos da terra. O povo quer todos os reinos da terra. Ninguém quer servir, eu quero todos os reinos da terra para mim. Então para pensar, se a pessoa chegasse hoje em você, 2 anjos, e um falasse que o céu é um lugar onde você tem que estar lá e servir e cuidar dos outros o dia todo, onde você não terá bens materiais e onde você vai dar sua vida pelo próximo. E o outro falasse, não, o céu é um lugar onde você vai ter ruas de ouro, onde virão anjos para te servir a hora que você precisar e onde todos os reinos da terra, até onde sua vista alcance, será seu, quem que você seguiria? Entendeu? É muito complicado isso. Na prática, nós idealizamos um céu baseado nos nossos anseios, nas nossas necessidades, no nosso querer. E muitas vezes não temos nem relacionamento com Jesus. O céu tem um desenho, é um desenho muito errado. Eu critico ele toda hora que eu posso. Você acha na internet, assim, do lado de cá é a terra, do lado de cá é o céu, e entre a terra e o céu tem uma cruz no meio. O que tem de errado com esse desenho? Tudo, porque Jesus não está no céu, Jesus está só no meio. Então o camarada não quer ter um relacionamento com Jesus, ele quer Jesus só para chegar no céu. Ele quer Jesus só para chegar no bem bom, lá onde ele vai ter tudo que ele quer. Mas o céu dessa mensagem é o meio, é onde está Cristo. O céu é a cruz, é ali que é para ser o céu. E não o outro lado da onde a cruz nos leva. Então percebe? Existe toda uma ideologia que torce o sentido e que constrói um sentido baseado no eu, que nos seduz. Isso é muito sedutor. É óbvio, se você falasse assim, você vai ter a chance então de ganhar e ter tudo que você sempre sonhou. Quem não ia querer? Todo mundo ia querer isso, óbvio. Mas o evangelho ele é justamente um chamado. Por isso que eu falo, o evangelho é um chamado, ser cristão é um chamado. É um chamado à entrega, à renúncia, ao outro, a fazer diferença na vida das outras pessoas. E o evangelho ainda vai dizer que isso é que é o tesouro. Que o tesouro é justamente isso que ele encontra, que o homem encontrou no campo, vendeu tudo que tinha para comprar o campo porque ele viu ali algo com profundo valor. E o profundo valor é justamente essa capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. De você passar na terra e ter significado alguma coisa. Entenda? Não adianta juntar. O povo se mata para juntar. Tem que juntar, tem que juntar, tem que juntar. Mas que significado isso tem para sua vida? Vai chegar no final, você olha a sua vida, pô, juntei, igual Salomão, o texto de Salomão, né? Eu trabalhei, juntei tudo, juntei palácio, juntei provisões, juntei dinheiro, tá? Mas o que acontece? Aí vem o outro que não fez nada, eu morri e assumiu tudo que eu tenho. Então, essa lógica de juntar, de ter, de possuir, que confunde até a nossa visão do sagrado, fazendo com que a gente espere um céu torto e queira ter uma vida com um Jesus que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, essa leitura a gente precisa reconstruir. Precisa olhar para o texto bíblico com um pouco mais de cuidado e entender que não importa onde é o céu, não importa como ele é. Jesus vai estar lá? Então é o céu. E não construir esse imaginário centrado no eu, no meu desejo, no meu bem-estar, no meu bem-querer. Porque esse céu narcisista, ele só existe na nossa imaginação. E está muito fora do que o Evangelho traz para nós. Por isso eu falo que o Evangelho é um chamado, é um desafio sempre, a ter algo diferente, a perceber algo diferente e para ter uma experiência diferente com Deus. Beleza? Então, gente, nos vemos aí nos próximos encontros, no próximo bate-papo. Até mais.